E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 38, Judá e Tamar. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odalã chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu de nome Sué e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Cassibe na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para Er, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que esta posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do teu irmão, para não dar a ele posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu Judá a Tama para a tosquia de suas ovelhas com seu amigo Ira e o Odolamita, e foi noticiado a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tana para a tosquia de suas ovelhas. Depôs ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de véu, e assim disfarçada sentou-se à entrada de Enaim, que se encontrava no caminho de Tana, pois via que se ela tinha crescido e não a tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. Chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-me contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens em mãos. Ele o entregou, em seguida aproximou-se dela, e ela concebeu. E levantando-se partiu, tirou seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam-lhe: Não há prostituta neste lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram-me que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu porém não a encontrastes. Mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido homem a quem pertence isto. Examine bem, ajuntou ela, de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá, reconhecendo-os, exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste, exclamou a parteira, que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Farés. Em seguida veio seu irmão, com o fio vermelho atado na mão. Deu-se-lhe o nome de Zara. Palavra do Senhor. Vou ler
os prefácios. Bem, aqui diz que todo este capítulo forma parêntese no meio da história de José. Eu acho que Judá era um dos irmãos de José. O versículo 8. Vamos repetir. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. O que significa levirato? A lei do levirato prescrevia ao irmão de um homem morto sem filhos desposar sua cunhada. O primeiro filho nascido de tal união era considerado como filho do defunto. Agora o significado de Farés no versículo 30, que foi o filho que foi atado fio vermelho, que significa brecha, e Zara significa brilho. Igual falou, foi um parêntese na história de José, que em que seu irmão Judá se casa, e uma pequena história dos seus filhos, até o nascimento, até que teve essa pequena aventura da mulher dos filhos de Judá, que o primeiro morreu porque desagradou o Senhor, o segundo porque não quis dar posteridade a seu irmão morto, e é o terceiro que ignorou o seu dever, e ela, vendo que seguiria o caminho de viúva para sempre, decidiu desposar-se com Judá e concebeu. Teve aquele momento em que Judá não a reconheceu, reconheceu e viu que o filho era dele. Então, uma coisa que ele disse, que ela é mais justa do que ele. Isso foi o reconhecimento de que ela permaneceu fiel ao certo, às crenças que naquele tempo prevalecia, e isso foi marcante, porque eu sei que era um tempo muito difícil para as mulheres, com certeza. As mulheres não tinham direito em tempos assim, e por ele queimada, eu espero que seja uma coisa que o linchamento público, não uma coisa de queimar viva, é a única coisa. Eu espero que seja um tipo de linchamento, mas não vem ao caso. De qualquer jeito, ela, sendo justa, concebeu à luz as gêmeos, e no parto, o primeiro que estava saindo e foi atado fio vermelho foi segurado e puxado de volta, pelo irmão, para que saísse primeiro, que foi Zara, que foi o brilho, que significa o brilho, e Farés, que estava com o laço vermelho, que significa brecha. Um parênteses de um dos irmãos de José, e também do nascimento de Zara e Farés. Eu não sei se eles terão alguma relevância no futuro. E também uma coisa que eu peguei nesse capítulo foi o que? As mãos novamente do Senhor. O Senhor faz o bem àqueles que seguem a sua palavra, que buscam fazer o certo, e ele prevalece. E o Senhor do Antigo Testamento, meu Deus, o Deus de todos, sempre prega a justiça, prega o julgamento àqueles que são desviados, àqueles que não seguem a sua palavra, ou àqueles que fazem o contrário daquilo que ele disse. E por ser dos descendentes de Abraão, com certeza Deus tinha um peso maior de suas palavras, com certeza ele pesava mais suas ações, por ser aqueles que ele escolheu, descendentes que ele prometeu a prosperidade. Ele com certeza exigiria muito mais deles do que de outros, e por isso ele com certeza julgava, e com certeza deve ter visto, com certeza, ou deve ter havido outros momentos em que Deus também julgou e puniu aqueles de seus descendentes, aqueles em que ele fez as alianças, cometeram pecados e foram julgados. Simples. Porque a palavra de Deus sigue sendo a palavra de Deus, porque ele é o Senhor, ele é o nosso Deus. É isso.